tema do programa de hoje é como curar um relacionamento ferido, uma história machucada. Gente, é inevitável, os desencontros vão acontecer, às vezes no casamento, às vezes um relacionamento com um amigo, com um irmão, mas a gente pode corrigir a rota, a gente pode deixar Deus escrever uma nova história, porque Ele pode transformar todas as coisas. Permaneça conosco ao vivo pela TV Canção Nova, ou acompanhando nas reprises, acompanhando também pelo YouTube em outro momento. Vamos rezar juntos. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração. Cura-nos, Senhor, de todas as feridas. Senhor, estou neste momento aqui, por Tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me, e lava o meu passado com Teu sangue derramado. Senhor, ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me, e lava o meu passado com Teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois Tu és o pão que me alimenta, Tu és o Deus que me sustenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga toda lágrima de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com o Teu amor, e me devolve a vida com o Teu amor. Nós Te entregamos, Senhor, as feridas nos nossos relacionamentos, as mágoas, os desencontros, com Teu amor, Jesus. Vem curar, vem fazer novas todas as coisas, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Nós Te assumimos como único Senhor dos nossos relacionamentos, das nossas interações. De toda a glória, Senhor. Amém. Como é bom começar assim, cantando Cura-me, Senhor. E veja bem, Deus vai falar com você. É você mesmo, você que está me acompanhando aí. Deus vai falar com você, filho, filha, nesse programa. Permaneça atento e com o coração aberto, porque Deus te ama. Ele não despreza a sua batalha, o que você está vivendo. Ele tem o melhor para você. Quero acolher com carinho a minha equipe maravilhosa aqui, todos os nossos irmãos, o Thiago, o Fábio, o Valdira, a Ana, o Edson Guzmão, toda a equipe que está fazendo esse programa acontecer. Estou vendo uma coisa linda aqui, o Fábio com a camiseta de um time maravilhoso, time perfeito, é o tricolor. Parabéns, Fábio, gostei. E você é mineiro, torce para o Atlético Mineiro, não é? Com certeza. É galo na cabeça? Galo na cabeça. Cleuber, boa noite. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, filho. Boa noite para todos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Filho, muito bom ter você aqui. O padre já partilhou com o Cleuber, gente. O assunto do programa eu já falei com o Cleuber antes. Então ele já está inteirado. Eu falei para ele, quando o padre estiver falando, você faz a cara de novidade, mas você já está sabendo de tudo, né? Oh, assim, né? Isso mesmo, também porque é sobre relacionamento, o Cleuber é casado, então foi bem legal, já batemos um papo aqui. Olha, veja bem, quero começar o programa saudando o povo querido que eu encontrei lá em Fortaleza, nessa última sexta e sábado, no Instituto Hesed. Estive lá pregando um encontro para mulheres,
Encontrei a Madre Kelly, rezei por ela, aniversário dela, né? Então parabéns à Madre. Abraço ao povo cearense, ao povo da Paraíba, do Rio Grande do Norte, que eu encontrei lá. Ô povo querido, viu? Também quero abraçar com muito carinho meu amigo Alexandre Bezerra, que está fazendo aniversário de vida hoje. Também, ao mesmo tempo, aniversário de casamento, ele e a sua esposa Larissa. Tive a graça de almoçar com eles hoje, fazendo 15 anos de casamento. Eles estão lá de Natal, a Larissa e o Alexandre. E o Alexandre também faz aniversário natalício hoje. Então, parabéns, Alexandre. Parabéns a todos os aniversariantes dessa noite, desse dia, dessa semana também. O padre já falou, o tema de hoje é como curar um relacionamento ferido. E olha, é quase impossível a gente não se ferir num momento ou outro na dinâmica dos nossos relacionamentos, porque nós somos falhos, né, gente? E a gente tem que aprender também a não esperar demais de um ser humano, como se ele fosse um anjo, ou como se ele fosse Deus. As pessoas são falhas, né? Elas vão nos ferir num momento ou outro. Talvez hoje você mesmo. Talvez hoje você está ferido, ferida com alguém. Talvez você está ferido, ferida com um patrão, com um familiar, com o marido, com a esposa, com um amigo, com um irmão, né? E é muito mais fácil isolar quem nos feriu sabe, mas a gente tem que acreditar no amor, né, gente? Deus é amor, e quem ama, diz a primeira epístola de São João, permanece em Deus, que é amor. Então, sempre quando a gente opta pelo amor, por mais desafiante que seja, nós estamos optando por Deus, né? Então não desista de amar, não desista do amor. Vou pegar então a palavra que vai iluminar a nossa reflexão de hoje. É uma palavra provocante, já adianto. Palavra bem provocante. Olha só. A palavra que está em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Quem aqui tem dívida? Levanta a mão. Ainda bem que não está filmando aqui nos bastidores. Só estou vendo a gente levantando a mão. Mas hoje a Bíblia vai falar nesse versículo da maior dívida, Cleuber, que todos nós temos. Sim. Presta atenção, essa é a grande dívida que eu e você temos. Veja bem, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor recíproco, o amor que deveis uns aos outros. Pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Ou seja, essa é a nossa maior dívida. A Bíblia está dizendo, não deva nada a ninguém, a não ser amor, que você deve. Amor você deve, o amor recíproco, porque quem ama cumpre plenamente a lei. E às vezes as nossas feridas, né, as feridas que aconteceram no nosso relacionamento, elas querem nos impedir de amar, sabe? Elas fazem a gente desistir do amor. E você que é casado, que é casada, que vive em família, gente, é preciso sempre injetar amor. Amor não é um sentimento apenas, não é só um sentir circunstancial, é uma decisão, né? Você precisa decidir amar essa esposa, cuidar dela. Você precisa decidir continuar acreditando nesse esposo, decidir continuar lutando pelo filho, sabe? Às vezes a ferida quer nos fazer desistir do amor. Talvez você chegou num ponto, amado filho, amada filha, que você já está desistindo do amor. Que você olha para a circunstância e fala, padre, eu não consigo mais. Estou machucada. Eu respeito você, sabe, filho? Filha, eu respeito a sua dor. Eu não estou aqui para julgar você, para condenar você. Mas eu preciso dizer, muitas vezes a gente acha que a gente casou, por exemplo, vou usar a metáfora do casamento. Às vezes você acha que você casou com a pessoa errada, mas às vezes você casou com a pessoa certa e está agindo do jeito errado, ou os dois estão agindo do jeito errado, se machucando. Então é preciso dar uma chance para o amor. E eu quero usar para falar de como curar um relacionamento ferido. Eu quero usar aqui a metáfora, que eu gosto demais dessa metáfora, já usei em outras pregações, a metáfora do GPS. Hoje em dia todo mundo usa o GPS. Quando eu comecei a dirigir, Cleuber, lá na década de 90, eu comecei a dirigir bem novinho, né? Minha família de caminhoneiro, então numa família de caminhoneiros que quem não dirige, italianada lá, todo tinha caminhão. Quem não dirige cedo, né, é uma desonra. E eu não tinha GPS, então eu tinha que aprender, né, os caminhos, etc. Mas com o GPS hoje ficou mais fácil, a gente também vai se acomodando, óbvio, mas ficou mais fácil. E o que o GPS faz com você? Quando você pega um caminho errado, ele vai dizer, corrigindo a rota, e vai recalcular
e vai mandar você por um outro caminho. Mas para corrigir a rota, filho, filha, você não pode continuar persistindo naquele caminho no qual você anteriormente estava, porque ele vai te levar onde você não quer. Imagina, se eu quero ir para o Rio de Janeiro para presidir uma missa, pregar num evento, e eu pego o caminho para Curitiba, lá para a terra da minha família, para o Paraná. Se eu não corrigir a rota, eu vou acabar em Curitiba, sendo que o meu compromisso era no Rio. Eu vou acabar no Paraná, sendo que o meu compromisso era no Rio de Janeiro. Então, quando o GPS fala corrigindo a rota, é melhor a gente obedecer, né? A gente precisa seguir. E às vezes num relacionamento, o que precisa não é acabar com o relacionamento, não é acabar com a amizade, não é acabar com o casamento, é corrigir a rota. Ambos terem a humildade de perceber, meu amor, até então nós seguimos uma rota que nós sobrevivemos, mas não era o melhor para mim, não era o melhor para você, não era o que Deus queria, te machucou, me machucou. Vamos tentar de novo, vamos corrigir a rota, sabe? Porque, gente, o relacionamento é como o corpo humano dá sinais. Por exemplo, quando a pessoa está com febre, você já teve febre? A febre, por exemplo, ela não é uma doença, ela é um sintoma. Sintoma de infecção, sintoma de inflamação, né? Na febre, por exemplo, é o nosso cérebro, gente, que está nos avisando, né? Nosso cérebro que está nos avisando que tem alguma coisa no corpo que não está legal, né? A elevação da temperatura, né, ocorre por um fator de proteção de uma infecção, por exemplo, né? E aquela febre está querendo te dizer alguma coisa, né? O hipotálamo, né, as células inflamatórias agem no hipotálamo, na parte do cérebro, que libera esse sintoma de elevação de temperatura. Se você, por exemplo, ficar mais de 12 horas com febre alta, você tem que buscar ajuda médica. Antes disso, né, claro, mas é sinal que você precisa entrar talvez com uma intervenção antibiótica, etc., um remédio forte, né? Então, a febre está dizendo, tem alguma coisa errada com esse seu corpo. E às vezes o casamento tem muitas febres, né? O relacionamento tem muitas febres. Ou seja, a temperatura está alta, mas o problema não é aquilo ali, é algo mais profundo que vocês precisam resolver. Que vocês precisam colocar as cartas em branco. Aliás, as cartas na mesa, desculpa. E resolver a situação. Sabe, eu fico vendo como sacerdote que acompanha muitos casais, a gente acaba acompanhando, né, direto ou indiretamente, que às vezes o casal, por exemplo, vou dar o exemplo aqui dos nossos cinegrafistas, o Valdir, que é o mais jovem, começa a namorar. E aí o namoro tá legal, só que a menina tem um jeito muito impositivo. A guria quer controlá-lo, quer tudo para cima dele. E ele, eu não quero magoar, ela é tão bonita, tão legal, eu quero casar com ela, então eu vou deixar. Aí fica ela agindo assim por 30 anos. Aí depois de 30 anos ele fala, eu quero separar, eu não aguento mais. Seu jeito mandão, impositivo. Só que se ele tivesse falado no namoro, não tá legal assim, isso me agride. Eles ou teriam resolvido ou teriam separado, porque namoro é feito para separar, não tem compromisso fixo um namoro, né? Agora o casamento é diferente. Então, se eles tivessem falado o que sentem, mas o maldito respeito humano a gente não quer falar, a gente quer estar bem com todo mundo. Não, gente, tem hora que a gente tem que estar mal para resolver o problema, para conversar. Aí se não resolve a febre agora, lá daqui a 30 anos a doença tomou conta do corpo e não dá mais para salvar. A metáfora você está entendendo, né? Então, a gente precisa aprender a resolver, a perceber os sinais que o relacionamento dá. Então, o padre falou em corrigir a rota, né? É preciso corrigir a rota, é preciso estancar ali o que está causando a febre. Então, eu separei algumas coisas, alguns passos aqui que eu posso dizer, que são coisas que precisam ser corrigidas na relação. Que são sinais de imaturidade que estão destruindo um relacionamento. E para você curar um relacionamento, você precisa aprender a corrigir a rota, a mudar, a abandonar essas coisas aqui que o padre vai falar. Eu pedagogicamente separei assim pontos por pontos, porque isso aqui pode destruir o seu relacionamento. Veja bem, primeira coisa que destrói um relacionamento, que eu já falei, não ter uma comunicação clara e assertiva. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida, porque isso destrói um relacionamento. Como eu dei o exemplo aqui do cinegrafista, no namoro ele já viu que o jeito da mulher é complicado, e tem coisa que é genética, né? Ele já vai lá conhecer a sogra e vê a sogra mandando no marido. Tem que falar no namoro, minha filha, comigo não vai ser assim, ou a gente separa. Tem que ter a coragem de meter o dedo na ferida na hora que é para meter, para colocar, sabe? Porque tem gente que é assim, fecha os olhos no namoro e abre os olhos depois de casado. Meu amigo, você tem que casar de olhos abertos, de olhos muito abertos e fechar depois que casou. Porque depois que casou, casou.
Agora é o contrário, as pessoas fecham os olhos no namoro. É tudo lindo, ele é maravilhoso. E no casamento quer abrir. Padre, quero separar porque ele é assim, assim, assado. Por que você não viu no namoro? Por que você não teve olhos abertos antes? Depois que casou, fecha os olhos. Assume o seu compromisso diante de Deus, diante da pessoa, né? Mas o não ter uma comunicação clara, assertiva, é uma coisa que precisa ser corrigida para curar um relacionamento. Talvez o relacionamento está tão ferido que vocês dois precisam sentar e dizer, você marido precisa ter coragem de falar para ela: meu amor, fala tudo que você pensa de mim, tudo que você não gosta, tudo que eu te machuquei. Separa ali umas boas horas. Mas resolve. Muito relacionamento acaba por falta dessa comunicação clara, assertiva, direta. Eu vou magoar. Que magoa, ela vai ficar brava. Que fique irada. Mas resolva a situação. Você é homem, é um saco de batata, né? Resolve a situação. E do mesmo caso, você é mulher, né? Não sei saco do que eu posso usar, que é metáfora, né? Saco de farinha. Você é mulher, é um saco de farinha. Conversa. Então isso precisa ser corrigido. Não ter uma comunicação clara e assertiva. Porque isso faz com que a gente fique devendo ao outro o amor. Porque quem ama fala, quem ama se expressa, quem ama diz a verdade. E nós lemos aqui no Evangelho, né? Na carta aos Romanos 13:8, não fiquei devendo nada a ninguém, a não ser o amor recíproco, né? O amor que é devido, ainda mais num casamento, num relacionamento de amizade também. Segunda coisa que a gente precisa corrigir na rota de um relacionamento, para curar o relacionamento, amado filho, amada filha, a gente precisa parar uma coisa aqui, ó. Eu falava com o Cleber ainda há pouco, uma coisa que destrói muito o relacionamento. Eu vejo que é essa imaturidade de base que faz a gente sufocar o outro, querer controlar o outro, exigir demais, sabe? Exigir muita atenção, exigir muito. Isso nasce de duas fontes. Esse exigir demais, querer controlar, sufocar demais o outro. Nasce de duas fontes. Primeiro, da insegurança, falta de cura interior. A pessoa precisa se resolver emocionalmente das inseguranças dela. E a segunda coisa é uma imaturidade que faz a pessoa projetar toda a sua vida no relacionamento. Ela projeta toda a sua vida no relacionamento. Então, para ela só pode ser feliz se o marido for tudo que ela espera, se a esposa for tudo que ele espera, se o amigo for tudo que a pessoa espera. Mas veja bem, um banco, ele não tem um pé só. Uma mesa, né? Não um banco. A mesa grande, ela não tem um pé só, ela tem 4 pés, às vezes 3 pés, quando muito 2, mas conjugados, que na verdade são 4, né? Porque isso quer dizer o quê? Que a mesa não tem um pé só e a sua vida não tem só o seu relacionamento. Você precisa viver a sua vida. Você precisa se relacionar com outras pessoas. Antes de você ser casado, amigo, amiga, você é filho, você talvez é pai, você tem outros amigos. Sabe, é tão bom quando a pessoa tem a vida dela no relacionamento. Viva a sua vida. Vá para a academia, se você puder. Se relacione com a sua mãe, converse com seus amigos, leia, faça outras coisas e não só o relacionamento. Senão você vai projetar tudo no relacionamento e vai sufocar o outro, sabe? Não projete todas as suas expectativas no outro, que você o mata e mata seu relacionamento, né? Então, isso é uma coisa a ser corrigida. Outra coisa a ser corrigida, que é bem importante, a gente precisa corrigir a rota do desinteresse. Porque o não mostrar interesse pelo outro, o não mostrar afeto, isso vai matando a relação. A gente precisa, eu sempre gosto de falar quando eu estou pregando para famílias, eu estava pregando fora do Brasil há pouco tempo e eu falei isso, que a gente precisa apreciar. O que é apreciar? É dar preço, é dar valor, sabe? O prefixo, mais preciar, né? Eu preciso apreciar, eu preciso mostrar interesse, porque às vezes a pessoa, ela não mostra interesse, fazendo aquele joguinho, querendo ter o controle da relação, sabe? Eu não vou mostrar interesse, porque daí eu controlo. Tá errado, você precisa apreciar. A pessoa com a qual você se relaciona, seja sua esposa, seu esposo, sobretudo um relacionamento íntimo assim, ela precisa se sentir vista por você. Ela precisa se sentir validada por você. Ela precisa se sentir importante para você, que você a percebe, que você a aprecia, que você a valoriza. E muitas vezes a gente precisa verbalizar isso, sabe? Que a gente aprecia o outro, que a gente valoriza o outro. São João Bosco dizia que as pessoas não precisam só ser amadas, elas precisam saber que são amadas, né? A gente precisa expressar. Isso é muito importante. Então é preciso corrigir isso, sabe? Outra coisa que precisa ser corrigida, né? Acho que é a quarta coisa na rota do relacionamento, para curar o relacionamento, é corrigir o excesso de orgulho, né? Isso destrói muito o relacionamento. Eu digo para você com experiência própria de sacerdote. A pessoa que está sempre certa, que não sabe pedir perdão, que não sabe reconhecer que errou, esse orgulho, né?
Tem gente que parece que casou com um super-homem. Meu marido é um super-homem, padre. Ele nunca pede perdão, ele nunca está errado, né? Isso destrói o relacionamento. Isso é orgulho, é preciso ter humildade para reconhecer que errou, para pedir perdão, para recomeçar quando necessário, sabe? É preciso saber pedir perdão. Outra coisa que precisa ser corrigida na rota de um relacionamento, né? Para de fato que o relacionamento de fato seja curado. Uma coisa que destrói muito o relacionamento aqui, que eu quero colocar, que precisa ser corrigida, é o ato de não respeitar o outro. E eu não estou falando só do respeito de não bater, né? Isso é muito superficial. Eu estou falando de respeitar, no sentido de respeitar a origem do outro. A pessoa com a qual você casou, se você é casado, ou que você namora, ou que você tem uma amizade, ou que trabalha para você, ela tem uma origem diferente da sua, ela tem uma educação, filha, diferente da sua, ela tem um temperamento diferente do seu, sabe? Respeitar a história da pessoa, a carga genética que ela traz da sua família. Quando você casa com alguém, por exemplo, você casa com a família, você casa com a história. Você casa com a carga genética, positiva ou negativa, com o jugo espiritual negativo também. Então respeita o outro, respeita o temperamento, respeita o espaço do outro. Isso é muito importante. Eu sei que às vezes, eu estou acompanhando um casal novo, né, de casado, que eu sei que às vezes para a mulher é difícil entender como o homem funciona e as necessidades dele, e às vezes para o homem é difícil entender como a mulher funciona, quais são as necessidades dela. Mas eu vejo que o homem tem que dar espaço para a mulher, tem que respeitar a feminilidade, o jeito dela ser mulher, as necessidades afetivas, os detalhes às vezes com os quais ela se importa mais. E o homem tem que respeitar a feminilidade da mulher. Escrevi isso no livro Curar e Restaurar o Masculino. Mas a mulher também tem que respeitar a masculinidade do homem. É diferente, às vezes o homem quer ficar quieto, né? Às vezes ele precisa de um momento sozinho ou com um amigo. As coisas de homem que ele vai fazer, e o homem respeitar as coisas de mulher, porque Deus nos criou diferentes, não tem como negar, né? Então, esse respeitar o espaço, a história, o jeito do outro, isso é muito importante. Conversar, sim, tentar ajudar, mas saber que a pessoa teve uma história antes de te conhecer, né? Às vezes eu vejo assim, esse dia um casal que falou, né, o rapaz falou, padre, eu casei com 33 anos, mas parece que antes eu não sabia cozinhar, não sabia dobrar a roupa, não sabia arrumar a cama, só estou aprendendo agora com a minha esposa. Ou seja, ele falou brincando, mas dando uma cutucada, né? Falando assim, minha filha, eu tinha uma história antes de você, me respeita. Talvez não é do jeitinho que a tua mãe ensinou para você, mas é o jeito que eu sei fazer, né? O outro teve uma história antes. Talvez ele precise melhorar e você vai ajudá-lo. Mas com respeito, né? Outra coisa que precisa ser corrigida na relação, para curar um relacionamento, é a falta de comunhão com Deus. Todo relacionamento, gente, para dar certo, precisa ter Deus como alicerce. Todo relacionamento para dar certo precisa ter uma vida de oração como alicerce. O casamento só dá certo a 3. Por exemplo, homem, mulher e Deus. Se for só 2, não dá certo. A amizade só dá certo a 3. Amigo, amiga, amigo e Deus. Porque se Deus não for o centro, o relacionamento não vai ser equilibrado. Nós vamos exigir do outro o que ele não é capaz de nos oferecer, sabe? Então só Deus equilibra a relação. Então comunhão com Deus, colocar Deus no centro. Centrar-se em Deus, isso é importante. Muito importante. Uma outra coisa importante para encerrar, que a gente precisa corrigir, que destrói, atrapalha muito o relacionamento, é a atitude de não ter comunhão, não ter interação, não sonhar junto, não partilhar a vida. Isso precisa ser corrigido, precisa ser mudado, para que de fato o relacionamento reencontre o caminho certo e seja curado em Deus, mas com paciência, né? É preciso respeitar também o processo do outro. Tem gente que perdoa com mais facilidade, tem gente que não. Respeitemos e injetemos amor, o amor de Deus. Rezemos para que Deus nos capacite a amar e perdoar e a recomeçar.